Fala galera massa do QG das aulas, estamos aqui para falar um pouquinho sobre o trabalho de uma força. Vem comigo. Galera, trabalho de uma força. Quando é que uma força realiza trabalho? Uma força realiza trabalho quando exerce algum tipo de influência sobre o deslocamento de um corpo. Logo de cara, se tiver alguma força agindo sobre um corpo que está em repouso, essa força não realiza trabalho. Será que toda vez que tiver movimento, que tiver deslocamento, a força que eu estou utilizando realiza trabalho? Depende. Tem que ver se ela exerce algum tipo de influência sobre esse deslocamento. Essa influência pode ser no sentido de provocar, de ajudar no deslocamento, ou pode ser no sentido de atrapalhar, de impedir o deslocamento, tentar impedir o deslocamento, tá certo? Vem comigo. Olha, aqui eu coloquei nessa primeira situação uma força F, tá? Indicada ali pelo vetor azul, e o corpo está sofrendo um deslocamento D, ali representado pelo vetor vermelhinho. Θ é o ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento. Atenção, pessoal, se essa força for constante, o trabalho realizado pela força, que é uma grandeza escalar, tá? Trabalho não tem direção e nem sentido. É grandeza escalar. Você vai multiplicar a intensidade da força F pelo módulo do deslocamento D, pelo cosseno do ângulo entre a direção da força e a direção do deslocamento, θ. Cuidado, viu, gente? Essa fórmula só serve no caso em que a força é constante. Ok? Bom, no SI, Sistema Internacional de Unidades, você sabe, força é dada em Newton, deslocamento tem dimensão de comprimento metro e trabalho joule, cujo símbolo é a letra J maiúscula, ok? Bom, casos particulares. Vamos supor, pessoal, que a força e o deslocamento sejam paralelos de mesmo sentido. Nesse caso, o ângulo θ é 0 grau. Você sabe que cosseno de 0 grau é 1. Então aqui vai ficar F vezes D vezes 1, ou simplesmente F vezes D. Então, se a força for paralela e de mesmo sentido do deslocamento, o trabalho realizado por essa força é resumido a F vezes D. Por outro lado, pessoal, se a força for paralela, mas de sentido contrário em relação ao deslocamento, θ é 180 graus. Quanto é que é o cosseno de 180 graus? É isso aí, menos 1. Então, vai ficar F vezes D vezes menos 1, vai ficar negativo, gente. O trabalho dessa força vai ficar menos F vezes D. Tá? Agora dá para a gente comparar esses dois aqui. No primeiro caso o trabalho foi positivo, tá? Esse trabalho é classificado como trabalho motor. Cabral, por que esse trabalho é classificado como motor? Porque a força tem o mesmo sentido do deslocamento, essa força é uma força motora, é uma força que provoca o deslocamento, que contribui, né? Por outro lado, nesse segundo caso, essa força que é contrária ao deslocamento, o trabalho ficou negativo. Esse trabalho é um trabalho resistente, né? A força age no sentido contrário em relação ao deslocamento. Por exemplo, a força de atrito de deslizamento. Você tenta empurrar esse objeto aqui para a direita, né? Ele está em cima de uma superfície plana e horizontal. Você sabe que aqui, nesse caso, atua a força de atrito de deslizamento para a esquerda, contrária ao deslocamento. Essa força realiza um trabalho resistente, negativo. Beleza? Bom, por outro lado, gente, o terceiro caso aqui é se a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se isso acontecer, vem comigo. Quanto é o cosseno de 90 graus? 0, é isso aí. Então, vai ficar F vezes D vezes 0. Esse trabalho vai dar 0. Galera, se esse trabalho dá 0, nesse caso é classificado como trabalho nulo. Cabral, meu irmão, como é que eu vou ter uma situação de trabalho nulo? Vem comigo. Nesse caso aqui, um objeto sendo deslocado horizontalmente para a direita num plano horizontal, você está ligado que a força-peso é vertical e para baixo. É assim, ó, vertical e para baixo. Qual o ângulo que a força-peso forma com o deslocamento nesse exemplo? 90 graus. Logo, nesse caso, a força-peso não realiza trabalho. A força normal também, ó, que é vertical e para cima, 90 graus com deslocamento, não vai realizar trabalho, não. A força-peso só vai realizar trabalho se houver deslocamento na vertical, subida ou descida. Tá bom? Pessoal, vem comigo aqui para essa outra parte ali, ó, método gráfico.
Esse método gráfico serve para você calcular o trabalho se você tiver um gráfico força versus deslocamento. Pessoal, o gráfico é aquela linha vermelha que eu tracei ali. O que eu desenhei aqui com tinta preta são os eixos, né? No eixo horizontal eu tenho o deslocamento, no eixo vertical eu tenho a intensidade da força. Olha, a área delimitada pela linha vermelha, que é a linha do gráfico, e o eixo do deslocamento, essa área é numericamente igual ao trabalho realizado pela força. A área é numericamente igual ao trabalho. Cara, é lógico que num problema vai aparecer para você áreas de figuras planas que você domina o cálculo. Quadrado, retângulo, triângulo, trapézio, beleza? Uma observação importante. Esse cálculo, esse método, serve para calcular o trabalho no caso de uma força qualquer. Ou seja, podendo a força ser constante ou variável. A fórmula é só para a força constante, tá? A área é para qualquer força, constante ou variável, beleza? Agora vamos lá, vamos supor que tenha subida ou descida. Como é que se calcula o trabalho da força-peso? O trabalho da força-peso é mais ou menos mgh. Esse m é a massa do objeto. O g é a aceleração da gravidade local e o h é o desnível. Cuidado, é a altura medida verticalmente. Esse trabalho ele é motor positivo se o objeto estiver descendo e é resistente, negativo se o objeto estiver subindo, beleza? Então, positivo na descida, negativo na subida. Pô, Cabral, por que ele é positivo na descida? Porque, velho, se o objeto estiver descendo, o deslocamento aponta para baixo, como a força-peso também aponta para baixo, a força-peso age no sentido de provocar o deslocamento. É um trabalho positivo motor. Vamos supor que o objeto está subindo. Não é a força-peso responsável por fazê-lo subir. Não é. Essa caneta vai subir, por exemplo, se eu der um impulso nela. Para cima, assim. Beleza? A força-peso, durante o momento que ela está subindo, por exemplo, em qualquer instante, a força-peso é sempre para baixo. Se o deslocamento está para cima e a força-peso é para baixo, o trabalho é resistente, é negativo na subida, beleza? Bom, no SI, massa quilograma, gravidade metro por segundo ao quadrado, altura metro, trabalho joule. Uma dica importante, tá? A força-peso é uma força conservativa. Isso significa que o trabalho por ela realizado não depende da trajetória. Então, por exemplo, você está no primeiro andar de um prédio, tá? Você está no primeiro andar. Aí você quer ir para o térreo, né? Você vai deslocar um objeto do primeiro andar para o térreo. E eu queria saber, nesse deslocamento, qual é o trabalho realizado pela força-peso. Gente, você pode ir usando elevador, escada, se tiver rampa, não interessa se o deslocamento efetuado for por qual caminho, por qual trajetória você utilizou. Então, o trabalho realizado pela força-peso depende do desnível. Então, se eu saio aqui do ponto A e venho para o nível do solo, por exemplo, eu posso vir pela trajetória representada pela linha vermelha, pela trajetória representada pela linha azul. Nos dois casos, você percebe que o desnível entre o ponto de partida e o ponto de chegada, o H é o mesmo? Mesmo H, mesmo objeto de massa M, mesma aceleração da gravidade. O trabalho da força-peso não depende da trajetória. Valeu, fera? Agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da força elástica. A força elástica, assim como a força-peso, também é uma força conservativa. Guarde bem essa informação que eu vou dar para vocês agora. Na mecânica, a gente estudou alguns tipos de forças, tais como peso, elástica, tração, atrito, resistência do ar, uma força motora que eu aplique para deslocar o objeto. Das forças da mecânica, somente duas são conservativas, peso e elástica. Bom, trabalho realizado pela força elástica é mais ou menos kx ao quadrado sobre 2. Galera, quando é que eu vou pensar na força elástica? Quando eu tiver algum objeto que tenha a capacidade de resiliência
que é a tendência de voltar ao comprimento original. Tipo uma mola, por exemplo, uma borracha. Você estica a mola, quando larga ela tende a voltar ao comprimento original. Você comprime a mola, quando larga ela tende a voltar ao comprimento original. O K é a constante elástica da mola. O X é o quanto que ela está deformada, é a deformação da mola, tá? O trabalho da força elástica é positivo na fase de restauração, quer dizer, quando a mola está tendendo a voltar ao comprimento original, porque a força elástica e o deslocamento têm o mesmo sentido, e ele é negativo, né, é resistente na fase de deformação, quando você está deformando a molinha, a força elástica é num sentido, o deslocamento é no outro, por isso que o trabalho é negativo. Para fechar aqui, no SI, constante elástica, Newton por metro, deformação X, comprimento, metro, trabalho, joule. Beleza? Forte abraço e até a próxima oportunidade. Fera! Fui!